Olá pessoal, nossa aula de hoje nós iremos trabalhar as orações subordinadas substantivas. Só lembrando que eu já apresentei todas elas para vocês, né? Toda essa divisão das orações subordinadas substantivas. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar apenas com três, né? Que são as subjetivas, as objetivas diretas e as indiretas, tá certo? Nesse slide aqui, você vai acompanhar o que é isso, o que é uma oração, o que é uma oração subordinada substantiva. Para ser oração, já falei para vocês que precisa ter o quê? Ter um verbo para me considerar oração, não é? Um verbo, uma locução verbal. E a gente só trabalha a oração subordinada substantiva, né? Oração subordinada, oração coordenada, se a gente estiver se referindo a período composto. Período simples a gente não trabalha com isso porque eu vou ter apenas uma oração. Se eu tenho apenas uma oração, então não vou estabelecer uma relação com a segunda oração, não é isso? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de oração subordinada, nós estamos falando de período composto. Aqui está a definição do que é subordinada. O que é essa oração subordinada? É quando a oração ela depende sintaticamente da oração principal, certo? E a oração coordenada é quando elas não dependem, né? Tem um sentido completo na própria oração. E subordinada é não, geralmente ela vai depender de outra oração. E oração substantiva, né? Oração subordinada substantiva. O que é substantivo? Por que substantivo? É quando essa minha oração ela vai ter o valor de substantivo. Se eu tiver essa oração com valor de substantivo, então eu vou ter o que? Oração subordinada substantiva. Aí a gente faz aquela divisão, que ela pode ser subjetiva, né? Que é quando o sujeito ele não está na oração principal. Eu vou ter a oração subordinada substantiva objetiva direta, que é quando a minha oração principal ela tem um verbo transitivo direto e que existe um complemento, no caso um objeto direto, e no mesmo caso acontece com a oração subordinada objetiva indireta, certo? Que a oração principal ela tem um verbo transitivo indireto e aí vai necessitar, né, que tenha uma segunda oração que complemente o valor desse verbo. Aqui tem uma pequena explicação, né, do que como é que eu posso identificar a minha oração subordinada subjetiva, certo? Aí eu vou olhar para a minha oração principal, tá certo? Quando eu tiver na minha oração principal, tiver verbos unipessoais, verbos que são conjugados apenas na terceira pessoa, eu vou ter, e eu não tenho sujeito no caso, né? Não tenho sujeito na oração, então meu sujeito vai estar na segunda oração. Aqui outro exemplo, item B, que é um exemplo que a gente vê demais. É necessário que eles façam trabalho. Então, nesse caso aqui, é necessário. Aqui eu tenho o que? Minha primeira oração. É necessário. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, não é? Então, aqui eu não tenho sujeito. Se eu não tenho sujeito aqui, o sujeito vai estar o quê? Na segunda oração. Então, essa segunda oração é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Aí tem, quando eu tenho o quê? O verbo transitivo direto. Aí, se tem verbo transitivo direto, então minha segunda oração vai ser objetiva direta. Não, não é sempre assim. Nesse caso aqui, eu tenho o verbo transitivo direto, mais uma partícula apassivadora, né, que é o se, sabe-se, né? Sabe-se que João não ama Maria. Nesse caso aqui, essa minha primeira oração, ela vai ser o que? Oração principal. Então, eu sei disso, né? Sei isso. Eu sei isso. O que eu não sei, né? O que sabe-se? Eu não, né? O que sabe-se que João ama Maria. Nesse caso aqui, meu sujeito vai estar o quê? Na segunda oração. Quando eu tiver um verbo transitivo direto e eu não tiver o sujeito, então se você tem que olhar. Se você não tiver o sujeito, você já sabe que o meu sujeito vai estar na oração seguinte, certo? Então, se o meu sujeito vai estar na oração seguinte, então, no caso, eu não vou ter, a minha segunda oração não vai ser objetiva direta, mas sim subjetiva, tá certo? Continuando. Verbo transitivo direto na voz passiva, né? Foi provado, né? Que é o que? O verbo ser mais
o outro verbo no particípio, né? Que a gente chama também de locução verbal, né? Foi provado que ele era inocente. Então, nesse caso aqui, a minha primeira oração não tem um sujeito, se eu não tenho um sujeito, meu sujeito vai estar na oração seguinte. Aqui, oração subordinada substantivo objetivo direto é quando faz a função de objeto direto. Quando eu tiver uma oração que ela tem essa função de objeto direto, então a minha oração vai ser o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. E aí você tem que olhar para o verbo, né? Esse verbo ele não exige uma preposição, certo? Quando esse verbo ele precisar de um complemento e esse complemento ele não vier junto de uma preposição, então ele vai ser objetiva direta. Os alunos avisaram que se atrasariam. Aqui, os alunos avisaram. Aqui eu pergunto assim, avisaram o quê, né? Que se atrasariam. Aqui eu tenho um sujeito, né? Que é o quê? Os alunos, né? Alunos. Aqui tem o meu sujeito que é alunos. Então, já tem o meu sujeito, então, e tem um verbo transitivo direto. E esse verbo não tem o complemento dele na oração principal. Nesse caso, a minha segunda oração ela vai ter o valor de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo isso. Os jornalistas perguntaram que daria uma entrevista. Os jornalistas perguntaram o quê? Né? A gente faz essa perguntinha, aí você vai dizer, professora, mas não foi introduzida com a conjunção integrante, né? Então, pessoal, tem essa pequena diferença em relação aos outros tipos de orações subordinadas substantivas. Quando eu falar de objetiva direta, elas poderão, não somente com as conjunções integrantes, elas também poderão ser introduzidas com pronomes interrogativos e advérbios interrogativos. Aí eu queria que vocês dessem uma olhada na página do livro de vocês, na página 52, que tem uma pequena demonstração, né, quais são esses pronomes, quais são esses advérbios, tá certo? Nesse caso aqui, quem daria a entrevista? Aí você pode perceber que terminou a primeira oração com a palavrinha, com o verbo perguntaram, né? E aqui eu tenho que ter o meu sujeito, então a minha segunda oração vai ser oração subordinada substantiva objetiva direta. Nesse terceiro exemplo, tem o estagiário afirmou precisar de ajuda. Nesse caso aqui eu vou ter uma oração reduzida, certo? Porque eu não vou a minha segunda oração ela não vai ser introduzida nem com conjunção, nem com advérbio, nem com pronome interrogativo, ela apenas pelo sentido da frase eu vou perceber que trata-se, né, de uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida, no caso. O estagiário afirmou o quê? Afirmou precisar de ajuda. Então, essa minha segunda oração aqui, ela vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida. Aqui tem as orações subordinadas, substantiva, objetiva indireta, né, quando ela exerce a função de objeto indireto, que completa um verbo transitivo indireto e leva uma preposição. Então, a objetiva indireta, ela difere porque ela vai exigir uma preposição, tá certo? Gostaria de lembrá-los. Gostaria de lembrá-los. Quem lembra de algo, né? Então, aqui é a preposição. Então, esse verbo lembrar, quem lembra de alguma coisa, ele é verbo transitivo indireto, certo? Então, a minha segunda oração ela vai ter o valor de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, ok? Eu acredito no que você me prometeu. Eu acredito, primeira oração. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, que é, né? Acredita em quê? No que você me prometeu. Oração subordinada também, objetiva indireta. Ele respondeu a quê? Né? Não existe a preposição a. Então, ao que haviam perguntado, oração também, né? Oração subordinada.
Ele respondeu também tem meu sujeito, aqui também eu tenho sujeito, eu. Então, eu, né? Tá implícito aqui, mas então eu tenho o meu sujeito, então, e eu tenho um verbo transitivo indireto. E eu não tenho um complemento desse verbo na primeira oração. Então, o complemento desse verbo ele vai estar na segunda oração, tá certo? Aqui eu tenho uma atividade para vocês, é do livro, na página, essa aqui é da página 50, essa questão, vocês vão estar copiando e respondendo e me enviando ainda hoje, certo? Só lembrando que estarei recebendo até às 5 horas da tarde, às 17 horas, certo? E também vou ter uma segunda questão, que vocês virão ler esse trechinho, esse texto, né? E vocês irão estar respondendo a segunda questão da página 53, certo? Essa daqui é da página 53, apenas a segunda, e essa daqui é da página 50. Copiem e respondam. Aqui não preciso copiar esse texto, né? Lógico. Vocês vão estar apenas copiando as questões, respondendo e me enviando, ok? E é isso.